Bem-vindos ao curso de Biossegurança em Laboratórios da Unidade de Pesquisa Experimental Unipex da Faculdade de Medicina de Botucatu. Aqui vamos falar um pouco sobre os conceitos de biossegurança e normas estabelecidas para trabalhar em um ambiente laboratorial. Portanto, nesse curso, vamos falar um pouco do histórico e legislação, a classificação de risco biológico, instalações laboratoriais, barreiras de contenção de riscos, as boas práticas laboratoriais, sinalizações, o correto descarte de resíduos de laboratório e um pouco sobre OGMs. A biossegurança ela é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, a proteção do trabalhador ou do paciente, minimizar os riscos inerentes a essas atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e operacional. E amplia-se toda essa proteção à proteção ambiental e também aos padrões de qualidade. Assim, nós vamos ter que a segurança vai englobar ações, e essas ações vão compreender prevenção, a minimização de riscos e também a eliminação de todos esses riscos. Esses riscos, eles podem estar relacionados às atividades de pesquisa, produção, ensino, o próprio desenvolvimento tecnológico e também prestação de serviços laboratoriais. E tudo isso vem com um comprometimento tanto com a saúde humana, a saúde animal, o meio ambiente, englobando assim um conceito de One Health, e também a qualidade de toda essa prestação de serviços e de todos os processos laboratoriais. Portanto, onde podemos aplicar a biossegurança? A biossegurança ela é aplicada a todas as áreas que contêm um laboratório e também vários outros ambientes, como, por exemplo, as instituições de saúde, instituições de ensino e pesquisa, próprias empresas de biotecnologia, o manejo de animais, sejam eles dentro de biotérios, sejam eles em outros locais adequados a esse manejo, a construção civil, que vai precisar de todos esses tópicos e medidas de prevenção que vão englobar também a biossegurança. O transporte, seja esse transporte de materiais biológicos, o transporte de outros tipos de materiais que vão precisar englobar que essa biossegurança esteja ativa. E produção, comércio de alimentos e outros locais também no qual a biossegurança é essencial. Portanto, para a gente conseguir, ao menos, conceituar o que é a biossegurança, o que a gente precisa ter e quais são as normas estabelecidas, vamos falar um pouco desse histórico da biossegurança e a legislação que já foi aplicada em todas essas normas. No início dos anos 70, você verifica que o conceito de biossegurança vai começar a ser difundido, tanto nos Estados Unidos, principalmente com preocupações relacionadas à engenharia genética. A engenharia genética começa a engatinhar e novos padrões, novos experimentos estão sendo realizados e isso abre uma porta para esse conhecimento, essa preocupação ética e relacionado, obviamente, à biossegurança, começa a ser debatido e começa a ser conversado em todos os meios da sociedade e também das áreas científicas. Nos anos 80, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, conceitua o que é biossegurança e também as classificações de risco. Quando você conceitua esse tópico, você consegue delimitar o que a biossegurança vai abranger e como que a gente consegue organizar esses tópicos para poder criar normas que estabelecem isso. Dessa forma, em 1981, a primeira lei nacional do meio ambiente foi liberada, que é a Lei 6.938. Essa lei vai dizer que potencialmente todos os organismos geneticamente modificados, ou OGMs, são potencialmente poluidores do meio ambiente. Então você vai começar com uma lei muito restritiva que vai compreender tudo isso e você vai ter que ter normas e cuidado para poder mexer com esse tipo de organismo. Nos anos 90, a Comunidade Europeia libera várias diretrizes e essas diretivas 210 de 1990, 219 de 1990, 220 e 679
mesmo ano, vão dar várias diretrizes e vão estabelecer normas que começam a ser respeitadas na comunidade europeia. E junto com isso, a ONU realiza uma convenção sobre biodiversidade biológica e nessa convenção é realizada a assinatura da Declaração do Rio de Janeiro. Então, em 1992, a gente tem o primeiro documento internacional, a chamada Declaração do Rio de Janeiro, que conceitua e dá diretrizes e estabelece certas normas que vão ser seguidas por vários países. Junto com isso, então, vai entrar a primeira legislação a respeito de biossegurança no Brasil, em 1995, que é a Lei 8.974. Essa lei, ela vai servir como parâmetro para posteriormente nós termos uma atualização, que é a Lei de Biossegurança que está vigente hoje. Em 2003, temos a assinatura do Protocolo de Cartagena, complementar à Declaração do Rio de Janeiro. E em 2004, vocês veem que essa parte já começa a ser um pouco mais recente, o TRF decide que essa lei anterior, a 8.974, ela se sobrepõe à Lei Geral do Meio Ambiente. Então, quando você tem duas leis que acabam se sobrepondo e que muitas vezes vão dar discordância da verificação dessa lei, é obrigatório que isso seja revisto. De forma que em 2005, a Lei Nacional de Biossegurança 11.105, de 24 de março de 2005, vai revogar essa primeira legislação a respeito da biossegurança e trazer novos parâmetros e diretrizes que vão ser seguidos aqui no Brasil. Então, essa lei estabelece normas de segurança, mecanismos de fiscalização sobre construção, cultivo, produção, manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, pesquisa, comercialização, consumo, liberação no meio ambiente e também o descarte de organismos geneticamente modificados, as OGMs e derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, sendo a observância do princípio de precaução para a proteção do meio ambiente. Lembrando sempre que essa parte da precaução, ela é muito importante porque muitas vezes nós temos que analisar caso a caso qualquer um dessas situações que vão ser englobadas dentro da norma de biossegurança. Assim, essa nova lei vai conseguir compreender vários desses itens que nós precisamos ter normas específicas para regulamentar. Então, o cultivo, a produção, a manipulação, transporte, transferência, importação, exportação, armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação, seja ele ambiental, seja ele comercial, descarte e toda essa parte vão ser compreendidas por essa lei e vão ter normas específicas que a gente vai conseguir trabalhar melhor com todos esses elementos da biotecnologia. Assim, o Sistema Brasileiro de Biossegurança foi estabelecido. Então, dessa forma, a gente vai ter uma comissão interna, que vai ser a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o CTN-Bio, e o CTN-Bio vai ser uma comissão que vai conseguir normalizar, estabelecer as normas de biossegurança e também toda avaliação de risco em âmbito nacional. Portanto, todas as outras comissões vão se reportar ao CTN-Bio para conseguir organizar todas essas regras e regulamentar todos os projetos e os itens de biossegurança. Junto com ele, então, temos o Conselho Nacional de Biossegurança, que vai, obviamente, se reportar ao CTN-Bio. E esse conselho, ele estabelece as políticas nacionais de biossegurança, a avaliação socioeconômica e também delibera liberações comerciais. Junto com esse conselho, vamos ter os OERFs, órgãos e entidades de registro e fiscalização. Esses órgãos e entidades de fiscalização, eles vão atuar localmente e para fazer tanto a fiscalização quanto o registro desses produtos. Dentre esses órgãos, nós podemos citar o MAPA,
a Anvisa, o IBAMA, todos eles sendo órgãos que vão se reportar ao CTN-Bio e conseguir fiscalizar e registrar todos esses itens que entram em toda essa norma da legislação. E junto com eles, nós temos também as comissões internas de biossegurança. Essas comissões internas, elas vão estar dentro de cada entidade, no caso dentro de uma universidade, no caso dentro de uma empresa, ou em qualquer local que vá precisar manipular, sejam OGMs ou realizar experimentos laboratoriais. E essas comissões internas de biossegurança, elas vão ser responsáveis por aplicar e manter as normas de biossegurança dentro da instituição. Então, elas vão organizar toda essa legislação, organizar todos esses regulamentos internos que atendem à legislação e, quando necessário, poder fazer declarações e registros e relatórios para o CTN-Bio. Dessa forma, nós temos que a Constituição Federal, tida com a Lei 11.105, ela vai estabelecer todos esses níveis dentro do sistema de biossegurança brasileiro. Então, uma vez que a Constituição Federal organiza todas essas regras, todas essas normas que precisam ser atendidas, o CTN-Bio em âmbito nacional, ele vai estipular as resoluções normativas, as RNs, que vão ser atendidas pelas comissões internas de biossegurança. Então, essas comissões vão ter portarias internas e regulamentos internos que vão responder e que vão baseadas em todas as resoluções normativas que a CTN-Bio liberou. Dessa forma, também vão ter instruções normativas liberadas pela CTN-Bio, que serão atendidas pelas comissões internas, e isso vai englobar manuais de biossegurança e também regimentos e regulamentos internos para as instituições poderem atender. Deliberações que a CTN-Bio também faça vão ser atendidas por todos os centros de qualidade. Dessa forma, nós temos algumas resoluções que eu trouxe aqui para a gente poder citar, que já foram liberadas pelo CTN-Bio, e essas resoluções elas podem ser englobadas de acordo com os temas de cada uma dessas resoluções. Então, resoluções normativas 11, 14, 27 e 37, por exemplo, dizem respeito a instalações e a próprias comissões internas de biossegurança. O que essas comissões, o que cabe a essas comissões realizar e o que não cabe. Então, ele faz toda essa normativa, todo esse regulamento do que essas comissões vão fazer, o que elas vão fiscalizar. As resoluções normativas 18 e 34 vão comentar a respeito dos níveis de biossegurança, de como que esses níveis são delimitados e como que eles vão funcionar na prática. A liberação planejada, seja de OGMs ou seja de outros produtos, vão ser descritas nas resoluções 6, 7 e 35. O isolamento de materiais nas resoluções 10, 12, 13, 22, 29, 30 e 36. A parte de transporte biológico na RN 26. A parte de liberação comercial no 21 e 32. A parte de TIMP, tá? Que vai englobar aí tanto uma parte de OGMs, mas também organismos que não são relacionados, não são considerados geneticamente modificados, que não são OGMs, na parte do RN 16. E também outros tipos de temas que a gente pode citar, a RN 4, 31, 33 e 34. Dessa forma, nós temos toda essa legislação estabelecida e a CTN-Bio consegue normalizar para as próprias comissões e para o público em geral, os cientistas, os técnicos de laboratório e todas as pessoas que vão regulamentar isso consigam consultar e fazer valer essa regulamentação individualmente. Agora, na próxima aula, vou falar um pouco sobre a classificação dos riscos biológicos, baseados também nessa resolução normativa, e vamos definir e comentar um pouco sobre cada um deles. Obrigada!